Gênesis, primeiro livro da Bíblia, para quem não sabe. Capítulo 13, versos 7 até o 15, diz assim a palavra do Senhor. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está aí a terra diante de você? Peço que se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Irmão, você já precisou tomar uma importante decisão? Decisão essa que te levou a pensar nos custos que envolveria, caso fosse positivo ou negativo, a sua resposta diante dessa decisão? Decisão essa que pode mudar a situação da sua vida, mudar, de repente, a sua vida financeira, ou seja, mudar, uma decisão que você precise mudar de emprego, e é uma decisão que, assim, você já está bem onde você está, mas você recebeu uma proposta melhor e você tem que tomar uma decisão. Vou, não vou, eu estou instável, vou para o arriscado. Decisão de casar, decisão de mudar de estado ou até de país. A verdade é que sempre haverá situações onde a gente vai precisar tomar decisões, onde nós precisaremos tomar algumas decisões importantes, decisões que poderão, inclusive, afetar não somente a nossa vida, mas as pessoas que nos cercam, a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo. Toda decisão ela é importante e cabe de certa forma, e ela acaba aqui de certa forma afetando a nós. E é exatamente sobre isso que esse texto quer nos falar nessa noite. Ló e Abrão estão diante agora de uma decisão, da qual eles precisavam tomar e que afetaria, de certa forma, as suas vidas. Quando a gente olha no início desse capítulo, a gente vai ver que, logo no verso 2, vai dizer que Abrão era muito rico. Não era pouco, não, ele era muito rico. Ele tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Imagine você a quantidade de bens que Abrão tinha. Só para vocês terem uma ideia, quando você vai um pouquinho para frente, no capítulo 14, onde a gente vê ali Abrão tendo que separar algumas pessoas para ir para a guerra, porque Ló havia sido sequestrado, ele separa só de soldados 318 homens. Então imagina o tanto de gente que esse camarada tinha abaixo dele. Alguns estudiosos, inclusive, vai dizer que ele era uma espécie de um sheik, que havia muitos bens, muitos servos, muito gado. Mas também diz a Bíblia, aí no verso 5 desse mesmo capítulo, que Ló, que viajava com ele, que estava acompanhando ele desde lá da sua chamada por Deus, também havia enriquecido e também possuía muitos bens. Mas que por conta dessa abundância de bens, imagine vocês que eles haviam sido muito abençoados, mas que por causa dessa bênção agora, a Bíblia diz que isso começou a gerar problema entre eles. Quando vocês olham para os versos 6 e 7, diz que os recursos daquela terra já estavam ficando escassos e não podia mais comportar ambos ali morando juntos. E que por causa disso, então, começou uma confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Para piorar a situação,
No verso 7, diz que naquele tempo habitavam os cananeus e os ferezeus naquela terra. Então imagine você que tinha Abrão, muito rico, com muitas coisas, muitos bens. Ló também muito rico, e ainda tinha mais esses povos que habitavam lá para disputar os recursos que tinha na terra. Isso que o autor coloca são sinais para nos mostrar quão grande era essa disputa dos recursos ali que haviam entre eles. Então imagine que cada pedacinho onde tinha água, onde tinha grama, era bem disputado. Então agora Abrão e Ló se vê diante de uma tomada de decisão. Eles precisavam decidir o que fariam então para resolver essa situação. Por isso, meus irmãos, o tema nessa noite que eu quero deixar para vocês é tomando decisões com base nas promessas de Deus. Para que a gente possa tomar decisões, nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus. Ela tem que ser o balizador. Por isso que a primeira coisa que eu aprendo aqui, com essa decisão, com essa história que a gente acabou de ler, é que a gente não deve tomar decisões precipitadas. Quando a gente olha no verso 8, diz assim: Abrão disse a Ló, não deveria haver conflitos entre nós. E aí no verso 9 ele diz: não está aí a terra diante de você? Peço que se afaste de mim. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. É interessante, queridos, porque a gente vê essa fala de Abrão, mas se você voltar um capítulo anterior, você vai ver um Abrão que tomou uma decisão precipitada. Abrão recebe a chamada de Deus, capítulo 12 isso, capítulo anterior. Deus fala para ele que ia abençoar ele por onde ele quer que ele fosse, que faria dele uma grande nação. Mas no momento, igualzinho a esse, de escassez, de fome, adivinha o que ele faz? Precipitadamente ele desce para o Egito. E aí, como eu já preguei aqui uma outra vez, ele sai da rota das promessas do Senhor, porque ele toma essa decisão de forma precipitada. Mas aqui a gente não vê um Abrão precipitado. Nós vemos um Abrão que, inclusive, ele abre mão do seu direito hierárquico da família, porque ele era tio de Ló, e ele diz para ele: toma você essa decisão, eu não vou tomar isso de forma precipitada. Abrão poderia muito bem dizer para ele: eu sou seu tio, então eu vou escolher aí para onde eu vou, porque, afinal de contas, eu tenho muito mais bens, sou mais velho que você. Não é isso que a gente ia ver Abrão fazendo. Pelo contrário, ele diz para o seu sobrinho escolher. É engraçado que ele fala: olha, não está aí toda a terra diante de você? E eu acho engraçado como eu ouvi um pastor dizendo certa vez, pastor Rômulo, ele disse que essa fala de Abraão soa aqui como se ele já fosse dono de tudo. Tá aí, toda a terra aí diante de você, pode escolher a região que você quer ir. Nós já vemos um Abraão já tomando posse das promessas de Deus. Mas diferente de Abrão, Ló, ele não para pensar sobre a decisão que ele está tomando. Ele não reflete, ele não para refletir e falar assim: para onde que eu vou? Ló havia aprendido a servir a Deus. Ele havia aprendido a servir a Deus com seu tio Abrão. Ele era um homem justo. A gente vai ver, inclusive, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, falando isso, que Ló era um homem justo, que sofria, inclusive, com as aflições de Sodoma. Mas, diante de uma decisão, esse homem que aprendera a conhecer a Deus, ele não busca a Deus. Ele não pede orientações do Senhor. Senhor, que decisão que eu devo tomar? Afinal de contas, essa decisão ia afetar a sua família. Ia afetar as pessoas que estavam em volta dele. Ele também não buscou nenhum conselho do seu tio, porque ele poderia chegar para o seu tio e falar: tio, e aí? Para onde que eu vou? O que o senhor me orienta? O senhor tem mais experiência? O senhor tem ouvido Deus falar com o Senhor? Para onde eu devo ir? Ele não busca, queridos. Ele não se atenta às promessas de Deus que Deus havia feito para o seu tio. Olha, lá no capítulo 12, no verso 3, eu vou abençoar aqueles que te abençoar e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Ele poderia muito bem ter se lembrado disso e falava: tio, deixa disso. Vamos resolver isso e eu não vou sair daqui de perto do Senhor, não. Eu quero a bênção. Mas não é isso que Ló faz. O problema, meus irmãos, que assim como Ló, nós também servimos ao Senhor. Nós buscamos ao Senhor, nós conhecemos, o Senhor fez uma promessa para nós, mas quando nós nos deparamos diante de uma decisão importante,
nós nos precipitamos. Nós não buscamos ao Senhor. Nós não buscamos a direção de Deus. E às vezes nós acabamos tomando decisões que nos afastam das promessas de Deus para a nossa vida. Quantas vezes nós nos vemos diante de uma decisão importante e a gente tenta resolver tudo do nosso jeito. Nós não buscamos ao Senhor. Sabe quando a gente busca ao Senhor? Quando dá errado. Você fala, Senhor, por quê? Aí você se lembra de buscar o Senhor. Mas você não buscou ao Senhor na hora de tomar essa decisão. Você se precipitou. Você saiu na frente. Talvez para Ló, queridos, isso seria muito bom. Porque, olha, meu tio está me dando o direito de escolha. Opa, que bênção, eu vou escolher o melhor lugar para mim. Não se precipite, meu querido. Busque o Senhor. Se você estiver diante de uma decisão importante, de um casamento, de um trabalho, de troca de igreja, que quer que seja, busque a presença do Senhor antes de tomar a decisão. Não se precipite. Não seja o primeiro a querer falar para levar vantagem, para querer tirar proveito. Não. Busque ao Senhor, porque Ele vai te dar a direção para onde você deve ir. Não tome somente decisões de forma precipitada, mas de acordo com as promessas de Deus para a sua vida. Lembre-se disso, diante de uma situação difícil, onde você precisa tomar uma decisão, lembre-se das promessas do Senhor para a sua vida. Não se esqueça disso, querido. Mas não para só por aí. Porque quando a gente olha para esse texto, além de Ló se precipitar nas falas dele, ele não senta para calcular os custos, a gente vê um Ló que escolhe pela aparência. Quando a gente olha no verso 10, diz assim que Ló ergueu os olhos e ele viu a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. Queridos, o autor faz questão de dizer que Ló não planejou. Ele simplesmente olhou, avistou e é isso daqui mesmo que eu quero. Ele foi pelas aparências. E é interessante, eu acho muito interessante essa comparação que o autor faz, porque ele fala que as campinas ali era como o jardim do Senhor. Irmãos, eu não sei se você lembra, mas o jardim do Éden, ele era regado por 4 rios. Haviam 4 rios que cruzavam ali no jardim, que irrigavam todo o jardim. Então, imagine a abundância como era. Então, ele faz essa comparação para falar assim, olha, isso encheu os olhos de Ló. Porque ele olhou e ele escolheu pelo olhar. Ele não pensou. Ele foi precipitadamente, olhou para a aparência, queridos. E muitos de nós escolhemos pela aparência. Na hora de tomar a decisão, a gente olha a aparência. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos tentados a isso. Assim como Ló, olhar para a aparência. Há pessoas, por exemplo, que quando vai escolher um namorado, tem que ser um gato. Ela não vai olhar se ele é crente, se ele serve ao Senhor com fidelidade, se ele respeita os pais dele. Não, tem que ser o bonitão. E com o homem a mesma coisa, tem que ser a mais bonita da igreja. Ele não olha se ela serve ao Senhor, se ela é uma mulher de oração, se ela é uma mulher sábia, cheia do Espírito Santo. Quantas vezes, queridos, nós, diante de algumas situações, pessoas que, por exemplo, compram bens só porque achou bonito, nem sabe se presta, se é funcional, mas achei bonitinho, comprei. Tomando decisões pelas aparências, queridos. Mas a partir de hoje, não tome decisões somente pelas aparências e de forma precipitada, mas tome decisões com base nas promessas do Senhor. E não para por aí, queridos. Além dele ter tomado essa decisão de forma precipitada e pela aparência, ele também pensa no material. Porque, para e pense, eles tinham muitos bens, muitos gados. E se a terra era verdinha, bem regada, parecia o jardim do Senhor, o jardim do Egito, com certeza ele deve ter pensado, opa, esse é o melhor lugar para me criar meus bois, para me criar minhas ovelhas. Ele pensou na questão financeira, queridos. Ambos eram ricos, mas Jó só pensa na questão financeira. É interessante que quando nós vemos Abraão dando a ele a escolha, nós vemos um Abraão seguro nas promessas do Senhor. Porque Abraão tinha muito mais bens que Jó, mas Abraão não pensou nos bens. Ele pensou simplesmente em entrar em paz entre ele e o seu sobrinho. Ele pensou em resolver isso, mas não de forma precipitada, mas pensando nas promessas do Senhor. E às vezes nós escolhemos assim pensando nos bens
materiais, queridos. Eu não sei você, mas eu gosto de dinheiro. Dinheiro é bom. E, às vezes, acaba se tornando um mal para a gente, porque a gente pensa nele em excesso. E quando nós vamos tomar decisões, a gente pensa na questão financeira, queridos, no material. Nós não pensamos assim, poxa vida, será que se eu for para lá, o Senhor vai estar comigo? Porque, queridos, eu não sei você, mas tem pessoas que preferem ganhar 10 mil reais longe da presença do Senhor do que ganhar R$1.000 ali, sendo cuidado pelo Senhor, mas vivendo debaixo das promessas dele. Infelizmente, muitos de nós pensamos no financeiro, querido. Abraão poderia muito bem, por ser tio de Ló e muito rico, ter levado em consideração as vantagens que ele poderia ter tido pela uma terra bem irrigada. Ele preferiu permanecer na presença do Senhor, nas promessas de Deus. Para a gente encerrar, queridos, depois de nós termos visto algumas coisas que a gente não deve fazer com relação a tomar decisões, a última coisa que eu quero que vocês pensem, com base nesse texto, para tomar uma decisão, é que a gente precisa confiar em Deus para tomar as nossas decisões, irmãos. Abraão, ele não se precipitou, ele deixou que Ló tomasse a decisão, ele não pensou na parte financeira, ele não olhou da aparência, ele simplesmente confiou em Deus. Quando a gente olha nos versos 12, diz que Abraão habitou na terra de Canaã, é a terra que Deus havia prometido para ele. Ele resolveu ficar ali. E é interessante que, diferente do capítulo 12, agora Abraão, sem ser de forma precipitada, ele resolve confiar de fato na provisão de Deus. Ele não olha para as aparências, pelo que poderia dar vantagem para ele, pelo contrário, ele resolve confiar nas promessas de Deus. Esta é uma atitude, queridos, que demonstra confiança em Deus, pois Abraão sabia que Deus havia prometido aquela terra para ele. E é por isso que, aonde ele estivesse, Deus o havia de abençoar. Era a promessa de Deus. Em contraste de Ló, é interessante que, no verso 14, é Deus que diz para Abraão, olha aí, erga os teus olhos e veja aí para a direita, para a esquerda, tudo isso eu vou dar para você e para a sua descendência. Eu acho isso muito interessante, porque Ló olhou e foi pela aparência, foi de forma precipitada, agora é Deus que manda a Abraão. Olha aí, Abraão, olha a promessa, olha a decisão que você tomou, eu vou te abençoar. E a Bíblia diz que nos versos 15 e versos 14 e 15, Deus diz para ele, olha para o lado sul, para o leste, porque toda essa terra eu vou te dar para você e para a sua descendência, queridos. Meus irmãos, quando nós entendemos que o que o Senhor tem de melhor para nós, nós tomamos a decisão certa. Quando nós compreendemos que, como diz lá em Jeremias 29:11, que é Ele que sabe os planos que tem ao nosso respeito, nós tomamos a decisão certa, queridos. Porque nós não vamos nos precipitar, nós não vamos tomar decisões de formas equivocadas, mas nós vamos olhar e lembrar das promessas do Senhor para a nossa vida. Nós que estamos agora chegando, queridos, nessa reta final. Logo a gente está iniciando 2022, passou assim. Nós estamos num misto de final de ano com fim do mundo, como dizem alguns memes aí pela internet. Tantas coisas aconteceram, tantas decisões nós tomamos, mas agora nós precisamos pautar as nossas decisões nas promessas do Senhor. Seja quais forem. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos, queridos, renovar, deixar com que o Senhor renove as alianças dele para a nossa vida. Nós não podemos nos esquecer disso. O problema é que nós nos esquecemos fácil. Há um autor que diz que o Evangelho é antigas verdades em que eu teimo esquecer. É por isso que eu preciso orar e ler a Bíblia todo dia, porque eu esqueço com muita facilidade, queridos. Nós nos esquecemos. Nós somos fáceis em nos esquecer. Quando as suas decisões forem além da aparência, além dos bens materiais e dos financeiros, mas com base nas promessas do Senhor, Ele irá novamente confirmar as promessas de Deus na sua vida. Talvez, queridos, você que está aqui nessa noite nos assistindo, você tenha tomado decisões que está fazendo você sofrer nesse momento. Está judiando de você, decisões equivocadas, decisões das quais você não pensou antes de fazer.
porque você não levou em consideração as promessas de Deus. Sabe, tomei minhas decisões de forma precipitada, eu olhei pela aparência. É verdade, queridos, que sim, nós colheremos os frutos das nossas decisões. E Ló colheu os frutos da dele. Quando nós olhamos para o capítulo 14, a Bíblia diz que Ló já passou por um sequestro. Teve um rebuliço ali naquela região e ele, a sua família e todos os seus bens foram sequestrados. E aí nós vemos Deus usando a vida do seu tio para resgatar ele e todos os seus bens. Quando a gente pula lá para o capítulo 19, a gente vê o pior. Deus vai destruir a cidade que ele morava. Mas nós vemos um Deus misericordioso, queridos. A palavra de Deus diz lá no capítulo 19 de Gênesis, do verso 16, que como, porém, ele se demorasse, os homens de Deus ali querendo tirar Ló e sua família dali. Diz assim, que aqueles homens pegaram pela mão e ele, sua mulher e suas filhas, e sendo o Senhor misericordioso com eles, tirou eles da cidade. O que eu quero dizer com isso? Que talvez a sua decisão, como eu já pontuei, está te fazendo sofrer. Está te trazendo frutos dos quais você não pensou antes de tomar essa decisão, não buscou ao Senhor, mas o Senhor é misericordioso para comigo e com você nessa noite. Ele é misericordioso para te tirar dessa situação. Situação essa, bem verdade, que você tomou sem buscar a direção dele. Mas ele pode te tirar dessa situação nessa noite. Ele pode ser misericordioso com você. É noite de você se arrepender pelas suas escolhas pecaminosas, queridos. Você, de forma pecaminosa, como eu muitas vezes faz, vai, nem consulta ao Senhor e toma uma decisão errada e quebra a cara. É noite de nós nos arrependermos, de pedirmos a ajuda do Senhor para solucionarmos talvez esse problema que a gente se enfiou. Ou para nos ajudar. Porque talvez você está numa situação onde você agora precisa tomar uma decisão. Você ainda não tomou. Mas agora você aprendeu que você precisa buscar e confiar nas promessas do Senhor. Então é noite também de você buscar. Não seja precipitado, queridos. Não se precipite. Você pode fazer coisas erradas. Nós, às vezes, queremos resolver logo. Vamos resolver, acabar com esse problema e tomamos decisões precipitadas, das quais o Senhor não ordenou que a gente tomasse. Pensando no superficial, pensando no financeiro. Mas é noite de nós orarmos e pedirmos a direção de Deus para que as nossas escolhas, as nossas decisões, a partir de hoje, sejam escolhas que glorifiquem a Deus. Sejam escolhas, queridos, que vão te pôr mais perto das promessas do Senhor. Sejam escolhas das quais Deus vai se agradar daquilo que você está fazendo. Porque a Bíblia diz que por causa dessa decisão de Abrão, Deus novamente renovou a aliança com ele, falando, eu vou te dar tudo isso. Que nós possamos decidir e confiar no Senhor, queridos. Não se precipite. Não ache que é porque você tem dinheiro, que aí resolve mais fácil. Porque a gente já bem viu aqui que às vezes dinheiro traz problema também para a gente. Bens traz problema, porque às vezes a gente vai pensar em como eu posso ganhar mais. Não pense que é no seu muito trabalhar, no seu muito esforço. É na promessa de Deus sobre a sua vida. Confie, descanse. Deixe que o Senhor auxilie você nessa decisão. Amém?